Maria, Maísa. Essas crianças estão aqui, o nome? Daniela, Natália, Maísa. A Gabi é visita, né? É essa Gabi aqui? Não, Gabi não é visita, não. Mas obrigado pela sua presença. Igreja, como nós vamos falar para eles, igreja? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Volte sempre, fique com a gente. Amém. Livro de Neemias, capítulo 6, versículo 13. Achamos? Amém. Neemias 6, 13. Perdão, querido, eu anotei errado. Neemias. Neemias, capítulo 6. Jesus. Neemias 6, versículo 15. Aí por 2. Neemias 6, 15. Livro de Neemias, capítulo 6, versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês Eliú, em 52 dias. Vamos mais uma vez, todos juntos? Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias de Eliú, em 52 dias. Eu queria muito que você olhasse para mim, prestasse atenção, porque essa palavra que Deus me deu, eu quase fiz uma pirraça hoje com Deus. Eu falei com Deus, poxa, o Senhor só me chama para bater no povo, gente. Eu não estou querendo mais bater, eu estou cansado de bater. E hoje a escola dominical me deixou chateado. Aí veio com a pastora assim, olha, faz uma coisa, eu vou pregar sermão para animar crente. Já tinha até preparado. Lucas 10, os benefícios do cristão. Eu ia falar assim mesmo, você vai para o céu, você vai vencer o diabo. Mas o que tem que eu estou para receber uma bênção aí, eu não vou dar mole, né? Deus mandou pregar isso aqui, eu vou pregar isso aqui. Queridos, o livro de Neemias, a maioria de nós conhece a história. O povo de Israel, formado de Abraão, vou começar bem no início da história. Abraão, Isaac e Jacó entram no Egito por causa de José do Egito, passam 430 anos no Egito. Deus usa Moisés, tira o povo de Israel, passam 40 anos no deserto. Parte da terra é conquistada com Moisés, o restante com Josué. E eles entram na terra que manda leite e mel, terra farta. Só que tem que ali, Israel começou a fazer as coisas que os outros povos faziam. Deus tirou alguns povos daquela terra, porque aqueles povos eram idólatras, não serviam a Deus. Aí Deus começou a avisar a Israel, eu vou tirá-los da terra prometida. Eu vou arrancá-los, eu vou arrancar. E o povo começou a não dar ouvido. E os profetas finais, antes do castigo, foi Isaías e Jeremias. Eles começaram a falar o seguinte, olha, não resistam mais, se entreguem aos próximos reis que vierem, Nabucodonosor e por aí por diante. O povo não deu ouvido e veio a palavra de Deus. O povo foi exilado. Exilado é ser tirado da sua terra natal e levado para uma outra terra. E esse exílio correspondeu a 70 anos. 70 anos longe da terra prometida. Aí Deus começou a tocar nos reis para voltar o povo de Israel. O primeiro rei, ainda perto, foi um dos reis que Daniel serviu junto, foi o rei Ciro. Ele manda um grupo, liderado por um dos líderes, Zorobabel, para reconstruir o templo de Jerusalém. É daí que vem aquela passagem de Ageu 2, a glória da segunda casa será maior que a da primeira.
Porque o povo viu que eles não tinham as condições que Salomão tinha, não poderiam fazer o templo do tamanho de Salomão e nem os utensílios como Salomão fez. Aí a primeira turma veio e construiu o templo. E parou ali. Aí um outro rei liberou uma segunda turma que veio com Esdras. Essa turma que veio com Esdras não fez nada. Só a própria casa deles. Eles começaram a comprar madeira importada, começaram a comprar cortina importada. Cada um começou a construir a sua própria casa, casa boa, casa estucada com madeira que vinha por navio. E a terceira turma foi essa que veio com Neemias. O interessante, queridos, que o começo do livro de Neemias, ele recebe a notícia que os sepulcros dos seus pais, onde seus pais foram sepultados, estavam totalmente destruídos. E a segunda turma, que foi com Esdras, não tinha feito nada em relação ao muro. Porque naquela época, o muro, não só naquela época, hoje em dia também, representa o quê? Segurança, respeito. Muro alto, a pessoa não entra. Ou fica curiosa. A ideia do muro representa proteção, representa limite. Você fez o muro, o seu vizinho sabe, até aqui é terra dele, daqui para cá é minha. O muro significa também privacidade. Você fez o muro, ninguém vai ver o que está dentro da sua casa. O muro simboliza de respeito. E o povo não tinha feito nada disso. Neemias vai até o rei percebe a tristeza de Neemias, fala: o que você quer? Neemias vai orar. Queridos, Neemias era um homem de oração. Podem ver que não tem profecia no livro de Neemias, não tem nada. Mas são registradas 10 vezes que Neemias ora no seu livro. Algumas orações curtas, outras enormes, mas foram 10. E o rei autoriza Neemias voltar com uma turma para construir o muro. Detalhe, queridos, aproximadamente a segunda turma, comandada pelo Esdras, chegou antes de Neemias, no mínimo de 30 a 50 anos antes de Neemias, e não levantaram sequer meio metro do muro. Estavam preocupados com as suas próprias vidas, com as suas próprias casas. Neemias chega com todo o respaldo do rei, com condições, mas ele tem problemas internos. O povo que estava lá estava desanimado, cada um estava preocupado com o seu próprio problema, com a sua própria vida. O povo que estava lá não estava satisfeito porque o templo já estava construído. Não, o templo já está construído. Agora eu vou construir minha casa. E que Neemias chega lá, tem que enfrentar os inimigos internos do próprio povo. Sanbalat, Tobias, Gessem, tem que enfrentá-los. O próprio desânimo, jogou uma hora que o trabalho ficou exaustivo. Quem trabalhava de dia tinha que vigiar à noite, quem vigiava à noite tinha que trabalhar de dia. Então começou a ficar cansativo. O próprio Neemias foi para a hora, vamos embora. Vamos embora. Aí quando eu estava lutando com Deus, eu lembrei da palavra da ministra Silvia, para a moça lá da academia: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Finalmente termina o muro. Em 52 dias. Mas, queridos, o que eu quero falar nessa noite? O tema do sermão é restaurando muros. E a história nos mostra que em Jerusalém já estava o templo lá. Eles já tinham levantado o templo novamente. Cada um já estava tomando conta da sua própria vida. Mas a palavra de Deus hoje que eu quero destacar é que cada um de nós, às vezes, estamos enfocando, dedicando um tempo para uma determinada área de nossa vida. Na verdade, tem outra área que precisa de restauração. Nessa noite, Deus está nos chamando a atenção para que a gente pare tudo e fale: será que eu estou investindo ou prestando atenção na área que está mais carente realmente na minha vida? Israel já tinha levantado o templo. A presença de Deus já estava representada. Só que tem, queridos, que o templo não era mais a prioridade. A prioridade agora era que eles protegessem o templo e os seus bens, as suas fazendas, as suas terras, a sua cidade. O que eu quero chamar a atenção, queridos, é que a gente tem que começar a se preocupar. Qual a área da minha vida que está deficiente? Qual a área da minha vida que está debilitada? De repente, eu falo: Senhor, eu estou lendo a Bíblia todo dia,
Senhor, eu estou orando, mas eu ainda não converso com meu irmão. Eu não converso com meu irmão ainda. Senhor, eu converso com meu irmão, mas eu não estou orando. O que Deus quer chamar a atenção nossa para a gente é essa: restaure a fragilidade da sua vida. Preste atenção, conserte aquilo que por onde o diabo está entrando, por onde a sua fragilidade está sendo exposta. O muro, sem muro, a ausência do muro, mostrava a fragilidade de Israel. O que Deus quer mostrar para você nessa noite? Que há áreas na sua vida que estão deixando a sua vida exposta. Há problema na sua vida que você não está consertando, está deixando você fragilizado, está deixando você fraco. Tem um personagem na mitologia grega, Aquiles. Alguns já viram o filme, outros não, alguns já viram o livro. E segundo a mitologia, esse Aquiles recebeu uma porção dos deuses na mitologia, e nessa porção ele foi mergulhado. E aí ele ficou invencível. Nenhuma arma vencia Aquiles. Só que por onde ele foi pendurado, foi pelo calcanhar. A única parte que não entrou na porção. E Aquiles realmente vencia todas as guerras. Ele era invencível. Até que um dia, uma flecha acerta exatamente no calcanhar de Aquiles. E ele morre por aí. Queridos, nessa noite tem muita gente com calcanhar descoberto. Tem muita gente com o pé descoberto, com a canela descoberta. Tem muita gente com a coxa, com a cintura descoberta. Tem muita gente que está protegendo esse lado aqui e esse outro lado está exposto. Deus está mandando você restaurar todas as áreas da sua vida. Deus está falando, não, eu sei, eu estou na sua vida. Deus está falando isso. Eu sou o seu Senhor, eu sou o seu Salvador. Você tem um compromisso comigo. Você não bebe, você não fuma, não se prostitui. Mas esta área está pendente. Ei, olha a sua família. Ei, olha a autoridade sobre os seus filhos. Você tem autoridade sobre o demônio, tem autoridade sobre o desviado, mas não tem autoridade sobre os seus filhos. Seus filhos não estão caminhando para a igreja. É uma brecha. É uma porta aberta. O povo estava tão preocupado com todas as coisas. E Deus mandou Neemias apenas para levantar o muro. Mas quando Neemias levanta o muro, queridos, acontece uma revolução em todo Israel. Uma reforma assustadora. Ali, querido, o povo volta a seguir a lei. Depois do muro. O povo se separa, se santifica para Deus depois do muro. O povo para de cobrar juro e escravizar o próprio irmão depois do muro. Deus está falando que tem coisas na sua vida que você tem que consertar. Porque muitas coisas não aconteceram porque o seu muro está em brechas. Está aberto, está vazando informação. Aí a gente lembra, não é para a gente imaginar, só lembrar. Aí você vê uma mulher bonita, toda com a roupa até aqui, né? Já viram esse vestido? Roupa aqui, saião. Aí quando ela passa, o decote dela está aqui. Na frente está todo tampado, o decote está aqui. Tem muita gente que está assim. Em algumas áreas ela está blindada, a pessoa. Está fechada. Está totalmente protegida. Mas tem algumas áreas que estão expostas. Essas áreas expostas estão deixando que você tenha mais de valor na mão de Satanás. Estão deixando falhas para o seu inimigo entrar e fazer uma arruaça. E é no casamento, queridos. Às vezes muitos são fazendo isso no casamento. Estão sustentando bem, têm amizade com todo mundo, respeito o pai e a mãe, mas não tem um casamento conforme a vontade de Deus. A esposa não está satisfeita, o marido não está satisfeito. E hoje à noite a gente parar e falar, eu tenho que fechar as brechas, eu tenho que levantar o muro. É o muro da fé, é o muro do compromisso com Deus, é o muro do respeito com meu pai, do respeito com a minha mãe, é o muro da amizade verdadeira com a minha família. Tem que ter essa restauração, queridos. Não adianta a gente investir num lado só. Nós temos que parar e ver. Tem áreas da minha vida que estão atrofiadas. Tem áreas na minha vida que não estão crescendo. Deus até quer que eu vá além, mas eu parei de investir nessa área. Uma coisa que eu louvo a Deus que não acontece na nossa igreja, se Deus quiser não vai acontecer. Quando você vai numa igreja grande, você vê muito isso. Eu fui numa igreja, foi quarta-feira, pastor? Foi? Quem foi numa igreja? Eu estava incomodado.
Não sei se o pastor percebeu. Acabou o louvor, a parte do louvor que eu estava tocando. Tinha um músico, guitarrista, ele ficava assim, olhava para o pastor. Aí tem uma hora que ele ficou em pé do lado da caixa de som, não sei se você percebeu, esperando o pastor falar amém para desligar. Ele estava inquieto de ficar na igreja. Aí acabou o culto, ele foi o último a sair da igreja. Ele estava com tanta pressa de ir embora, ele foi o último a sair da igreja. Por que eu estou falando isso? Em muitas igrejas, o ministério de louvor está ali cantando, acaba o culto, estão lá fora, estão lá atrás, nem ouve a palavra. O que eu quero mostrar, queridos, é que às vezes estamos assim. Tem áreas em nossas vidas que estamos muito bem com Deus, e Ele reconhece isso. Tem momentos nas nossas vidas que estamos muito bem, Ele reconhece isso. Mas, queridos, há áreas que nós precisamos. Essa semana eu fiz umas visitas aqui em Angra. Teve uma hora que eu alterei minha voz numa visita. Que a pessoa queria me convencer, de uma maneira absurda, que a vida espiritual da mulher dele não era a responsabilidade dele. Dizia, é sim. Eu vou discutir, mas meu irmão, de Bíblia você não pode discutir comigo. Não quero ser arrogante nem prepotente, mas de Bíblia você não pode discutir. A vida espiritual da sua esposa é de sua responsabilidade. Amém, igreja? Os sacerdotes da casa é quem? Você, o marido. O marido é o sacerdote da casa. É você quem dita o ritmo da sua vida espiritual e da vida espiritual da sua esposa. Quem eleva o nível espiritual da vida da ministra é o presbítero. Ah, eu não quero, Deus vai cobrar dele comigo. Quem eleva o nível espiritual da vida da evangelista Vânia é o Wagner. Ah, é o Wagner. É ele que tem que fazê-la falar mais alto, orar mais e ler mais a Bíblia. Quem é responsável pela vida da diaconisa Adriana é o pastor Oliveira. Eu sou responsável pela pastora Flor. Diante de Deus, a hierarquia é essa. Por mais que eu queira bater o pé, não tem jeito. Aí vem o outro lado. Seu filho é de sua responsabilidade. Ah, não, meu filho vai se quiser. Não é assim que funciona. Diante de Deus não funciona assim. Diante da sociedade não funciona assim. Diante da justiça não funciona assim. Se seu filho hoje cometeu um delito, você é responsável por ele. E diante de Deus é da mesma forma. O que Deus quer nos mostrar é isso. De repente, você não, pastor, eu estou bem. Tudo bem. Mas como está a sua esposa? Como estão os seus filhos? O que o seu filho anda falando? O que o seu filho anda fazendo? É de sua responsabilidade. Como anda as suas finanças? Não, pastor, eu devolvo o dízimo. Não, dízimo tem que devolver mesmo. Mas como da administração, não adianta você devolver o seu dízimo se você já tem 180% das suas finanças comprometido. Você não pode querer cobrar de Deus. Essa noite Deus tem falado isso. Não adianta restaurar o templo se o muro também não for restaurado. Não adianta você estar individualmente achando que está bem com Deus. Se há problema na sua família, se há problema com seus vizinhos, se há problema no seu serviço, se há problema com seus filhos, não adianta. Tem que restaurar todas as áreas. Você tem que fazer um serviço completo. O muro restaurado, ele te protege. E a pergunta de Deus hoje, e a ideia de Deus, para você vai ser uma análise. Cada um de nós tem isso. Quando eu falo cada um de nós, literalmente me incluo. Tem uma área na sua vida que vira e mexe está causando transtorno, está te açucrinando. Tem uma área na sua vida que está tirando a sua paz. Tem uma área na sua vida que você, como que diz na gíria, você sai da graça. Você perde a paciência. Tem uma área na sua vida que o diabo entra e sai como se fosse a Avenida Brasil. Tem uma área na sua vida fragilizada. É essa área que você tem que recuperar. É essa área que você tem que restaurar. É esse calcanhar de Aquiles. É esse ponto fraco que você tem que tampar. A palavra de Deus para a gente é essa hoje. Converse com Deus, Senhor. Não apresente as suas justificativas. Não é isso que eu estou te pedindo. Não apresente as suas razões. A gente tem mania de orar com Deus, às vezes assim. Senhor, eu faço isso, isso. Eu falo, eu sei o que você faz. Você tem que se preocupar com aquilo que você não faz.
com aquele pecado, com aquela falha que você sabe que você comete e até hoje você não se corrigiu. Você já é crente há 5, 2, 3, 10, 15 anos e aquela falha continua, aquela ansiedade continua, aquela mentira não sai da sua boca, aquela mágoa está no seu coração. Você ainda não conversa com aquela pessoa, você ainda não respeita aquela outra pessoa. Temos que restaurar toda a nossa vida. Toda a nossa vida tem que ser restaurada. Deus se agrada, sim, do templo restaurado se agrada. Se você em comunhão com Ele, se agrada. É lógico que Ele se agrada. Mas Deus quer que toda a sua vida esteja de comum acordo com Ele. Que todas as áreas da sua vida, você sabe quais são as áreas, que você até passa por cima, que você até finge não tocar nesse assunto. Mas hoje Deus está falando, olha, vai lá, toca naquela ferida. Vai lá, toca naquela ferida. Vai lá, passa álcool 70, que arde, ai, Deus. Mas vai lá, passa álcool 70 e tira as impurezas. Porque a ferida não pode fechar com impureza. Sua vida não pode continuar com feridas abertas. Sem conversar com A, com B, com A, com A, com C. Não pode continuar. Não pode continuar com aquele pecado de estimação há muito tempo. Converse com Deus. E Ele vai te mostrar o que você tem que fazer. É noite de restaurar as partes delicadas da sua vida. É noite que você vai fazer uma autoanálise e falar, Jesus, eu confesso. Essa área aqui, nunca toquei. Nem faço questão de tocar. As pessoas estão se afastando de mim. Vira e mexe, eu estou com novas amizades, porque as antigas não me suportam mais. Isso eu tenho que mudar na minha vida. Esse meu jeito tem que mudar na minha vida. Essa situação tem que mudar na minha vida. O Senhor já me exortou, a palavra me chama a atenção, e eu nunca prestei atenção nisso, nunca me empenhei nessa área. Queridos, que vocês possam, a partir de agora, não apenas se prenderem porque vocês estão em comunhão, é importantíssimo, isso é. Mas tem que parar e falar, qual a área da minha vida que não está como deveria estar? Qual é a área que Deus está mandando eu investir, consertar, para que a minha vida seja agradável a Ele em todos os sentidos? Qual é essa área, querido? Você sabe aonde você está fragilizado. Você sabe aonde o diabo tem te apontado e tem te prendido, tem te acusado, tem te envergonhado. Você sabe a área que você evita falar porque não está do jeito que deveria estar. Gosto muito de usar esse exemplo. Não adianta se colocar band-aid no furúnculo. Adianta, igreja? Sim ou não? Tem que rasgar. Vai doer? Vai doer. Tem que rasgar. Fazer uma mini cirurgia. Espremer. Vai ver até estrela. Mas depois vai sarar. Está na hora de tirar os band-aids e fazer a cirurgia. Está na hora de parar de colocar mercúrio que não arde e vir com bisturi. Rasgar. Álcool 70. Tirar a impureza. Que aí vai fechar. Nosso Deus é o Deus da cura. Mas Ele não pode fechar suas feridas se tiver com impureza nela. Não foi Deus que levantou o muro. Não foi Deus que restaurou o muro. Deus deu condições para Neemias liderar o povo para fazer isso. Não é Deus que vai levantar e restaurar o que você tem que fazer. O que você tem que fazer é você que tem que fazer. Deus está te dando condições, está te dando visão, está te dando palavra, vai te dar unção, vai te dar autoridade para você colocar as coisas em ordem na sua casa. Mas quem coloca as coisas em ordem é você. Olha para o irmão que está do seu lado e fala, é você, olha para ele. É você que tem que fazer que tem que fazer a restauração na sua vida. a restauração na sua O vida. que é para você fazer, O que é para você fazer, o Espírito Santo não vai fazer. o Espírito Santo não vai fazer. Essa que é a ideia. Ah, um exemplo, meu filho é rebelde, eu vou orar. Deus falou, orar? Você vai orar porque seu filho é rebelde? Ah, minha esposa está desanimada, vou orar. Você vai orar porque sua esposa está desanimada? Não é para orar não, é para você fazer. É para você ser sacerdote. É para você ser o Senhor da sua casa, a cabeça.
Ah, eu vou orar para Deus tirar o devorador da minha casa. Mas peraí, vamos ver o que é esse devorador? Ah, é devorador. É devorador. É. Você come pizza 3 vezes na semana, 3 x-tudo por semana, Coca-Cola todo dia. Isso não é devorador. Isso é má administração. Não tem nada de devorador nisso. Não tem nada de devorador. É má administração. Então não adianta você orar aquilo que você sabe que é para você fazer. É isso que eu estou falando. Restauração, levantar muro. É comigo e é com você. A autorização Deus já deu, como deu para inimigos. Agora sou eu e você que temos que levantar, sair do nosso marasmo, da nossa vida parada, dessa área. Eu quero deixar bem claro, tem muitos aqui que estão muito bem em muitas áreas. Eu estou falando daquela área em que você não está bem, é essa área. Aquele lugar onde o pecado entrou, ficou, acomodou, montou a redinha e está ali tranquilamente. Aquela área ali, aquele quarto da bagunça da sua vida. Você nem abre a porta. É aquele quarto que eu estou falando. Aquele quarto. Você tem que abrir aquele quarto, tirar as bagunças, pintar, passar uma cera e deixar o quarto também habitável. Olha só, meu querido, feche seus olhos.